Obrigado, Mário. Duas considerações para 2021. A primeira será termos a segurança de estarmos investidos no mercado, estarmos no mercado. A segunda consideração é olharmos para o nosso perfil de investidores, para o nosso perfil de risco. Relativamente ao estar no mercado, de facto, nós trazemos um exemplo que é um exemplo típico e demonstrativo da importância de resistir ao medo em momentos de correção de mercado. Temos de facto um estudo da Fidelity que demonstra que um investidor com $10.000 que investe em janeiro de 1980 até agosto de 2020 tem a rentabilidade fantástica que a primeira coluna demonstra. $952 mil. Impressionante. Este é um investimento que permaneceu investido, resistindo às dores do mercado durante 40 anos. Caso este investimento tivesse perdido 5 dos melhores dias de mercado ao longo destes 40 anos, teria perdido 38%. E se perdesse 50 dos melhores dias de mercado ao longo destes 40 anos, teria perdido 93%. De facto, uma demonstração de que devemos de facto ter ajustamentos táticos, é verdade, mas temos que acreditar, temos que ser fiéis às convicções e estar no mercado. Temos um exemplo claro dentro da nossa casa. Um cliente nosso, da Golden, que estivesse investido no perfil agressivo e que tivesse a capacidade de resistir às tentações durante este difícil ano de 2020, teria tido uma rentabilidade de 3,8%. Na verdade, para aqueles que desistiram em março e acharam que a melhor decisão seria libertar as posições, então teriam tido um prejuízo de 17,4%. E na verdade a coluna e a barra de baixo compara aquilo que foi o comportamento de alguns investidores que no momento do receio, no momento em que o mercado corrige, a decisão é sair. Se estiveram fora do mercado em abril, perderam 3,2%, se estiveram fora do mercado em abril e maio, perderam 4,9%, se estiveram fora do mercado em abril e junho, perderam 6,5%, fora do mercado em abril e julho, 8,1% e assim sucessivamente. Quer dizer, quanto mais tempo fora do mercado, mais tempo perderam claramente as recuperações que existiram em 2020 e obviamente foram prejuízos efetivos. Uma demonstração de clara que por vezes o medo impede-nos de ganhar, uma demonstração clara de que o medo reduz claramente, é mais forte do que a vontade de ganhar e nestes casos convém termos presentes as convicções que nos levaram aos investimentos, acreditar nos ajustamentos táticos que são feitos e, obviamente, estar permanentemente investido no mercado. Esta uma das primeiras ilações que gostaríamos de transmitir e contagiar para o comportamento em 2021. O outro comportamento, gostaríamos que olhássemos para o nosso perfil de investidores. Na verdade, nós como portugueses somos conservadores e como demonstra a alocação do património financeiro em Portugal, e este gráfico demonstra, e eu gostaria que olhassem para as barras centrais, para a barra azul e barra cinzenta, que demonstra a carteira de depósitos e os títulos de dívida. Portugal, em carteiras de depósitos e títulos de dívida, tem cerca de 82% do seu património. Compara da mesma forma, com igualdade de património com a Grécia e nomeadamente com a Bulgária, mas do lado esquerdo estão os países com outra cultura de investimento, com uma cultura de risco diferente daquela que existe neste momento em Portugal. Portugal muito contagiado de uma percepção de risco reduzido e retornos elevados, levado a cabo pelos depósitos a prazo, certificados de aforro, dívida pública portuguesa, mas este comportamento terá que ter, obviamente, uma alteração para o futuro. E podemos levar ao extremo de ver o comportamento holandês em que apenas pouco mais, aliás tem pouco menos de 50% do seu património alocado em depósitos e títulos de dívida.
Bem, Sérgio, mas eu fiquei esclarecido, mas há aqui, no entanto, uma questão que eu acho que se calhar quem está do outro lado também coloca. Quais as soluções de investimento que devemos, afinal, privilegiar neste ano que está a decorrer? Obrigado, Mário. Bem, também duas sugestões. A primeira, este gráfico demonstra, enfim, aquilo que é a evolução das yields nos mercados desenvolvidos de dívida, tipicamente o mercado de obrigações, e é bom olhar que este mercado, desde 2000 até 2021, perdeu praticamente todos os seus retornos. Começámos em 4,5%, hoje este segmento, esta classe de ativos estará próximo de zero e justifica olharmos para outra diversificação das carteiras, nomeadamente para o equity, para as ações, para os alternativos, ou nomeadamente pensar em investimentos complementares, em investimentos satélites que permitem a diversificação e a descorrelação do património, indo e obtendo por essa via a yield compensadora das suas carteiras. De facto, aqui uma demonstração clara que é importante uma diversificação e uma gestão ativa nas respectivas carteiras. Depois, uma nota particular para a conjuntura em que vivemos. Na verdade, falamos da dívida pública portuguesa todos os dias, falamos muito dos 270 mil milhões que foi o valor de dívida pública atingida no final de 2020, mas muitas vezes fala-se mais por aquilo que são os impactos conjunturais da redução do serviço da dívida e da redução do custo do estoque de dívida. E, portanto, soluções como PPRs e Unit-Links fazem todo o sentido na carteira dos nossos clientes. Soluções fiscalmente mais interessantes. E para isso contem com a Golden. Gostaria, obviamente, de repetir fundamentalmente aquilo que são os 4 comportamentos que gostaríamos de ver em 2021. O acreditar e estar sempre investido e acreditar que os ajustes táticos serão claramente a melhor forma de encarar todos os eventos que possam resultar neste novo ano. Depois olhar para o nosso perfil de investidores e reavaliá-lo numa ótica de um risco mais coerente com as expectativas de retorno. Considerar a diversificação de património como um princípio a ter e que é um princípio que valoriza cada uma das respectivas carteiras e, de facto, olhar para as soluções fiscalmente mais interessantes como os PPRs e os Unit-Links. Contem com a Golden, um abraço especial a todos e vamos vencer 2021.